Hoje é dia de batismos e por isso resolvi não continuar a série que temos feito sobre os milagres de Jesus nos evangelhos neste dia. Hoje vou pregar sobre outro assunto, vou falar sobre o batismo e seu significado. E com a bênção de Deus, na próxima semana, nós damos continuidade à nossa série de pregações sobre os milagres de Jesus. Estamos nesse desafio de falar sobre os 35 milagres de Jesus que são descritos nos evangelhos. E nós, assim, com a graça de Deus, até o final do ano, vamos ministrar a palavra do Senhor para vermos o poder de Deus. Como igreja, estamos vivendo o ano do clamor. E nada melhor do que estudarmos os milagres para vermos o que o Senhor Jesus faz diante do clamor do seu povo. Mas hoje eu quero falar com os irmãos a respeito do batismo. O que é o batismo? O que ele simboliza? Por que nós batizamos as pessoas? E qual a importância daqueles que querem ter um compromisso íntimo e sincero com o Senhor Jesus de serem batizados? De fato, o batismo é fundamental para aquele que deseja ter uma vida cristã séria diante do Senhor. Para nos embasar na pregação desta manhã, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos ler dos versos 26 a 39. Atos 8, 26. Atos capítulo 8, verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado, e a sua justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com esta mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Amém? Palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã. No texto que lemos, vemos o relato de um batismo, algo especial que Deus fez através da vida de um dos diáconos da igreja de Jerusalém, chamado Filipe. O capítulo 8 de Atos nos diz que houve grande perseguição sobre a igreja. Um jovem, até então chamado Saulo, estava assolando a igreja e fazendo com que os discípulos do Senhor que viviam em Jerusalém fossem espalhados por toda a região. E Filipe, que era um dos diáconos principais de Jerusalém, um homem importante, foi então espalhado, perseguido e teve que fugir para a cidade de Samaria. E lá em Samaria ele anunciou o evangelho. No início do capítulo 8, nós vimos que ele fez sinais maravilhosos na cidade de Samaria, a ponto de muitas pessoas se converterem, os apóstolos virem para ver o trabalho que Filipe realizou e verem que de fato ele fez um trabalho maravilhoso. Aquelas pessoas ali em Samaria também foram batizadas, receberam o Espírito Santo do Senhor e se tornaram crentes em Cristo. Mas de repente, quando Filipe está lá em Samaria fazendo a sua obra, o anjo do Senhor chega para ele e diz:
vá para o outro lado do país, atravesse o país e vá para a estrada que liga Jerusalém a Gaza. E Filipe, um homem sensível à voz de Deus, ouve a voz do anjo e decide ir, obedecer. E ele então se move de Samaria, da cidade de Samaria, e vai até aquela estrada. Talvez no caminho Filipe estivesse se perguntando, por que o anjo quer que eu vá até uma estrada? E uma estrada longínqua, uma estrada desértica, uma estrada que fica à beira de um deserto que é cercado pelo mar Mediterrâneo. O que o Senhor deseja de mim nesse lugar? Mas obediente, Filipe segue a orientação do anjo do Senhor e vai até aquele lugar. Quando naquele lugar ele vê uma carruagem passando e um homem lendo em voz alta o texto do profeta Isaías. Então ele liga os pontos e entende, se o Senhor me enviou até esse lugar e um homem está carente da palavra do Senhor, este é o sinal que eu necessitava. E o anjo ainda o incentiva dizendo, segue a carruagem. Eu fico imaginando a cena daquela carruagem sendo tocada, o eunuco que estava dentro da carruagem não estava dirigindo, provavelmente outros servos a dirigiam, e ele sentado ao fundo da carruagem, lendo o profeta Isaías em voz alta, e o anjo diz a Filipe, segue aquela carruagem, e eu fico imaginando o missionário, o servo do Senhor, correndo para alcançar aquela carruagem, naquela estrada desértica, e correndo do lado da carruagem, ele pergunta àquele homem, você entende o que você está lendo? E então começa um relacionamento especial daquele homem com Filipe. Ele explica as escrituras àquele homem a partir do texto que ele estava lendo. E no final nós vemos aquele homem declarando de maneira peremptória, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E diante dessa declaração, ele recebe o batismo. Filipe é tomado pelo Espírito Santo e levado para fazer a missão em outro lugar. E aquele eunuco segue o seu caminho radiante de alegria, porque agora ele havia entendido as Escrituras, ele cria em Jesus Cristo e ele havia cumprido a ordenança do batismo, e ele então volta para a sua terra, volta para a Etiópia, feliz, glorificando a Deus. Queridos irmãos, esse texto me ensina pelo menos 3 lições a respeito do batismo, que eu gostaria de destacar essa manhã, para que nós aprendêssemos o que significa, o que veremos logo após essa pregação, pessoas descendo as águas do batismo. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. Note que aquele eunuco não tinha como saber o que ele precisava fazer. E ele então, ao ver água, decide ser batizado, porque naquele caminho, enquanto Filipe estava sentado com ele explicando as Escrituras, Filipe explicou para ele que o batismo era algo muito importante que ele precisava realizar. Então ali, subindo a carruagem e sentando ao lado daquele eunuco, Filipe começa a compartilhar com ele a palavra, dizendo, olha, Isaías não estava falando dele mesmo. Isaías estava falando sobre Jesus, que foi humilhado, que não teve descendência, Jesus que pagou o preço dos nossos pecados. E esse Jesus ensinou que nós precisamos crer no seu sacrifício para perdão dos nossos pecados. E nós não sabemos o que houve no contexto daquela conversa, mas sabemos que Filipe fez um bom discipulado com aquele homem, porque ele diz, olha, então eu preciso ser batizado. E ao passar às margens do Mar Morto, ele diz, opa, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E de fato ele entende que o batismo é algo importante. 2 textos muito conhecidos da Bíblia nos ensinam que o batismo é uma ordenança. O primeiro é Mateus capítulo 28, verso 19, quando Jesus, diante dos seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, diz, toda autoridade me foi dada no céu e da terra, por isso eu digo a vocês, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus Cristo que deu à igreja a tarefa de batizar. E é isso que a igreja tem feito nesses últimos 2000 anos, seguido a ordem de Jesus de praticar o batismo daqueles que creem. Marcos capítulo 16, verso 16, nos ensina que quem crer e for batizado será salvo. Porque o batismo é algo importante na vida espiritual. Jesus deseja que aqueles que creem no seu nome sejam batizados. De fato, essa ordem foi deixada para a igreja e foi deixada para nós, para que nós assim o fizéssemos em memória de Jesus Cristo. Então talvez você que está aqui esta manhã ache que você é um bom cristão.
Mas se você não foi batizado como a Bíblia orienta que você seja batizado, você está em débito com o Senhor. E você deveria pôr a mão na consciência e dizer: Senhor, se eu creio no teu nome, se eu conheço a tua palavra, se eu amo a igreja, se eu quero viver de acordo com os teus princípios, me ajuda, Senhor, para que eu cumpra o princípio mais básico, que é ser batizado, cumprindo a ordenança que o Senhor deixou à sua igreja. Mas em segundo lugar, esse texto ainda me ensina que o batismo é um testemunho da fé pessoal. É muito interessante que o próprio eunuco pede o batismo. Ele diz: a água aqui, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe, no verso 37, coloca uma única condição. Filipe diz a ele: você pode ser batizado, desde que você creia de todo o seu coração. E aquele homem dá uma declaração de fé que nos impressiona. Aquele que acabara de ouvir a mensagem de Cristo, acabara de entender o que significava a profecia de Isaías, então diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu deposito nele a minha fé. Eu entendi que eu sou pecador, que eu careço da graça dele. Então Filipe, com prazer, batiza aquele homem. Porque o batismo é para quem crer. Você sabia que nossa igreja não se chama Batista por acaso? A nossa igreja se chama Batista porque nós, ao longo de toda a história, defendemos uma doutrina que para nós vale ouro. Que devem ser batizados aqueles que creem. E ao longo da história isso nos trouxe muitas dificuldades. Muitos batistas foram perseguidos, mortos, afogados, porque anunciaram essa verdade das Escrituras, que o batismo é para os que creem. Nós divergimos teologicamente, por exemplo, dos nossos irmãos católicos, que acreditam que se pode batizar uma criança. Uma criança não tem capacidade de saber quem Jesus é, não tem capacidade de crer, não tem capacidade de demonstrar fé, não tem capacidade de nascer de novo. Como podemos batizar uma criança? Na Bíblia nós vemos que Jesus foi batizado quando adulto. Todas as pessoas que foram batizadas na Bíblia foram batizadas diante da sua profissão de fé. O texto que lemos agora nos diz que o eunuco foi batizado depois de dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ora, não é possível batizar quem não crê. O batismo é um testemunho externo de algo que já aconteceu no coração. Esses irmãos que vão descer as águas hoje e depois sairão daquelas águas, estão simbolizando algo muito importante. Uma mudança que já aconteceu no coração deles. Eles já creem em Jesus, já confessaram seus pecados, já receberam da salvação, e agora o batismo é apenas o cumprimento da ordenança que Jesus deixou. Se engana quem pensa que o batismo tem algum poder purificador. E infelizmente, a corrente teológica mais vigente dentro do cristianismo diz que se uma criança não for batizada, ela acaba morrendo pagão. Já ouviu falar isso? Se a criança não for batizada, ela vai morrer pagã. Mas eu aprendo com Jesus Cristo outra coisa. Jesus Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Uma criança que morre não pode ser lançada no inferno. Uma criança que morre é um anjo do Senhor e volta para o Senhor que lhe deu a vida. Agora, a partir do momento em que essa criança adquire maturidade, entendimento, conhecimento e que começa a pecar voluntariamente, ela deve ser alvo da pregação do Evangelho para que ela tenha a oportunidade de crer no que Jesus fez e então ela seja batizada mediante a sua fé. O batismo não pode ser feito mediante a fé dos pais. O batismo não pode ser feito mediante a fé dos padrinhos. O batismo é feito diante da fé daquele que se batiza. Por isso aqui na nossa igreja nós não batizamos crianças. Viram quantas crianças estavam aqui à frente hoje? Nós oramos por elas, nós pregamos a palavra para elas, nós ensinamos elas a amarem Jesus. Para que no dia em que elas tiverem consciência de quem Jesus é, nós possamos batizá-las pela fé que elas mesmas têm. O batismo exige um compromisso pessoal de fé. Mas em terceiro e último lugar, esse texto destaca algo impressionante. Que o batismo tem o simbolismo de uma identificação com a obra que Jesus realizou na cruz. O capítulo 6 de Romanos, no verso 4, nos diz que o batismo nos identifica com Cristo. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo
que quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos representando que morremos para essa vida, para esse mundo. E que quando saímos das águas do batismo, nós estamos simbolizando com isso que ressuscitamos para Deus. Seguimos os passos de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para o pecado e que ressuscitou dos mortos e hoje vive e reina eternamente. Quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos simbolizando isso. Estamos dizendo para todo mundo, eu agora sou uma pessoa diferente. Aconteceu algo dentro do meu coração, eu criei em Jesus, eu me converti e agora diante de todos os presentes eu vou testemunhar isso através desse símbolo. Eu morro para o mundo quando entro na água e ressuscito para glorificar a Deus. O simbolismo do batismo é essa identificação com Cristo. Por isso que nós batistas batizamos as pessoas com muita água. É interessante que o texto de Atos 8 que nós lemos nesta manhã nos diz que Filipe então desceu da carruagem junto com aquele eunuco e os dois entraram na água. E os dois saíram da água, porque eles estavam num lugar onde havia bastante água. Ora, aquele eunuco não haveria de passar com sua carruagem pelo deserto, lendo o rolo do profeta Isaías, sem o mínimo de uma botija de água para beber? Se o batismo fosse por aspersão, como alguns pregam, ou por oblação, como outros pregam, para que o eunuco gostaria de bastante água para ser batizado? Era só o Filipe parar a carruagem em qualquer lugar, pegar a botija de água, fazer assim na cabeça do eunuco e ele estava batizado. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que quando Jesus foi batizado, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Os dois entraram na água. E quando Jesus saiu da água, o texto da palavra de Deus nos diz isso. O Espírito Santo veio sobre ele como pomba. A voz do céu disse, esse é meu filho em quem me comprazo. Jesus entrou e saiu da água. Quando lemos as histórias de todos que foram batizados na Bíblia Sagrada, são pessoas que entraram e saíram da água. Porque o símbolo do batismo é esse. Eu morro para o mundo quando eu entro na água e eu ressurjo para Deus quando eu saio da água. Como que esse símbolo pode ser realizado? Jogando água na cabeça de um bebê ou aspergindo água no rosto de alguém? O símbolo do batismo exige a presença de bastante água. De fato, o que os irmãos vão fazer aqui é algo especial. É um testemunho de fé. E eu tenho certeza que ao saírem das águas do batismo, eles vão ter a mesma experiência que aquele eunuco teve. O coração cheio de alegria por ter cumprido a ordenança que Jesus deixou. Em nossa igreja, aqueles que são batizados nesse batistério se tornam parte dessa igreja, membros dessa igreja. Então agora, esses 4 irmãos que serão batizados hoje, eles estavam na arquibancada, vendo a igreja jogar. Sentados na arquibancada, vendo o culto acontecer, vendo as coisas serem realizadas. Mas a partir de hoje, o dia em que eles serão batizados, eles descem da arquibancada, vestem a camisa do time e eles vão jogar conosco. Agora eles não são mais frequentadores da igreja, não são mais observadores do culto, não são mais pessoas que estão pairando ao redor da igreja, mas agora eles são parte deste corpo, são parte do corpo de Cristo que se reúne aqui na igreja de Três Lagoas. Eu sempre falo para todos que discipulo, que quando alguém se torna membro da igreja, é batizado na igreja, é como se nós fizéssemos uma cópia da chave e dessemos a essa pessoa. Agora a igreja também é sua, esse prédio também é seu, o culto também é seu, e agora tudo que se realiza aqui, você pode e deve colaborar, agir, trabalhar para que essa igreja cresça e se desenvolva. Acompanhei e discipulei Roberto, Fernanda, Arthur, César, os 4 irmãos que serão batizados hoje. E posso dar testemunhos de que eles creem no Senhor Jesus. Os irmãos aqui tomaram profissão de fé deles na última assembleia e viram que eles de fato creem no Senhor, que eles amam Jesus e que eles querem obedecer ao Senhor, dedicando as suas vidas inteiramente a Cristo. O batismo é o início de uma vida de obediência, mas sem ser batizado, nós estamos em falta com o Senhor. Por isso, além de anunciar e de explicar para você o que vai acontecer agora depois dessa pregação, o batismo desses irmãos, essa pregação vem para tocar o seu coração e para motivá-lo a obedecer Jesus em todas as coisas. Talvez você ama Jesus,
Talvez você crê no nome dele, você gosta de estar na igreja, mas você até hoje não teve coragem de descer as águas do batismo. Sabe por que muitas pessoas têm medo de serem batizados? Porque elas acreditam que depois do batismo elas precisam ser pessoas irrepreensíveis. Elas não podem mais errar, elas não podem mais fazer nada de errado, porque agora elas se tornaram crentes e elas têm que ser pessoas perfeitas. Quantos aqui já foram batizados? Ergue nas suas mãos. Muito bem, baixa a mão agora. Desses que levantaram a mão dizendo que já foram batizados, quantos aqui continuam pecando? Levanta a mão. Todos nós que fomos batizados continuamos pecando, porque nós somos pessoas seduzidas pelo pecado. Então pare com essa ideia de que para ser batizado você precisa ser perfeito, ou que depois do batismo você precisa ser perfeito. O batismo é uma questão de obediência, é um compromisso seu com Cristo. Então assuma isso, procure fazer isso na sua vida, e certamente, obedecendo a Jesus, nessa que é a primícia da obediência que o crente deve fazer, pode ter certeza que Jesus vai abençoá-lo em todas as outras etapas que se seguem. E você será de fato muito feliz por servir a Cristo. Até hoje não conheci uma pessoa que foi batizada crendo no Senhor e se arrependeu. Porque o batismo é algo que nos identifica com Jesus Cristo. Então, se você ainda não o fez, nós não temos problema em encher esse batistério todo domingo, se for preciso, para que pessoas desçam as águas e cumpram a ordenança de Jesus. Então, se você ainda não é batizado, ore a Deus, coloque sua vida diante dele. Aqui na igreja nós oferecemos discipulado para aqueles que são batizados. Talvez você crê em Jesus, você quer servir a ele, mas você está meio assim, sem saber certo o que significa ser um crente, o que significa ser um membro da igreja. Não tem problema, nós estamos aqui para ajudá-lo. Eu posso discipular você, posso caminhar com você. Uma vez por semana a gente se encontra, senta, conversa e compartilha da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que você vai ser batizado com consciência do que você está fazendo. Está aqui o Arthur de prova, é ou não é, Arthur? O Arthur, nós começamos a fazer o discipulado, ele estava meio cabreiro, né? Será que eu vou batizar? Será que eu não vou? E à medida que ele foi estudando a palavra, ele falou, poxa, eu sou um crente, eu preciso ser batizado. Ele entendeu a mensagem do Evangelho. E se você assim deseja fazer, obedecendo ao Senhor, nós estamos aqui para ajudá-lo. Obedeça e seja fiel em Deus, a Deus no mínimo, e com certeza, Deus abençoará a sua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nesta manhã nós vamos ver o testemunho de fé de alguns servos do Senhor. Pessoas tão especiais que o Senhor chamou de maneira especial para te seguir de perto. Muito obrigado porque a tua palavra nos ensina o que o batismo significa e que nível de comprometimento contigo ele requer. Se há pessoas, Senhor, esta manhã entre nós, que creem no teu nome, mas que ainda não foram batizadas como a Bíblia orienta. Talvez pessoas como eu, que foram batizadas enquanto eram bebês, mas que consideram esse batismo como não válido. Senhor, toca no coração dessas pessoas e as ajuda para que elas tomem essa decisão diante do Senhor. E que esse seja o início de uma linda, de uma maravilhosa, de uma abençoada história na presença do Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.